Muito bem, estamos aqui no nosso segundo bloco, conforme prometido, a gente estava estudando lá o finalzinho do controle difuso dentro do caso concreto. Então, ficou claro ali que o Supremo, ao declarar uma determinada norma inconstitucional, no controle difuso dentro do caso concreto, ele deve comunicar a declaração de inconstitucionalidade ao Senado. E cabe ao Senado declarar, após a declaração do Supremo, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional. Então o Supremo declara, comunica ao Senado, e o Senado pode e não deve, é uma discricionariedade, é uma liberalidade do Senado suspender ou não a execução da lei. E a partir do momento que ele suspende, aí sim, aquela decisão inter partes no controle difuso se transforma em erga omnes. Muito bem. Ocorre que, no Supremo Tribunal Federal, no julgamento incidental da reclamação 4335, há um debate, não há um consenso ainda dos ministros, há um debate acerca de uma nova tese da posição do Senado nessa suspensão da execução da lei. Que é aquela teoria que nós comentamos no final do primeiro bloco, que é a teoria da abstrativização do controle difuso, ou teoria da transcendência dos motivos determinantes da sentença no controle difuso de constitucionalidade. O que a gente quer dizer com isso? Abstrativização ou transcendência. Para essa teoria, esse artigo 52, inciso 10, deve ser interpretado de uma forma diversa. Deve ser alterada essa interpretação do 52.10. Então, eles querem uma mutação dessa interpretação. Uma mudança, uma mutação constitucional da interpretação do artigo 52, inciso 10. Bom, como era e como eles querem, alguns querem que seja. Bom, teoria clássica. Declaração de inconstitucionalidade, no caso concreto, efeito só para as partes. Para se transformar em erga omnes, precisa do Senado. Senado pode ou deve? Pode, é discricionário. Ocorre para quem adota a teoria da abstrativização e da mudança, da mutação dessa interpretação do 52.10, entende que, em nome da força normativa e da supremacia da Constituição e de uma necessidade de aplicação uniforme das decisões do Supremo e da própria Constituição, a decisão do Supremo, mesmo no controle difuso, já nasce erga omnes. O Supremo declarou inconstitucional, mesmo no controle difuso, essa decisão já é erga omnes. Então, qual seria a função do 52.10, ou mais propriamente dito, qual seria a função do Senado? Apenas dar uma mera publicidade à decisão de erga omnes do Supremo. Portanto, para a teoria clássica, que está vigente ainda hoje, controle difuso dentro do caso concreto, efeito só para as partes. Para transformar em erga omnes, preciso da suspensão do Senado. Senado pode ou deve? Pode, discricionário. Para a teoria da abstrativização, decisão do Supremo, mesmo no controle difuso, erga omnes. Senado, da mera publicidade. Tem discricionariedade ou é vinculado? Vinculado. Essa é a grande diferença. Enquanto na teoria clássica o Senado pode ou não suspender a execução da lei, na abstrativização o Senado está vinculado, ele sempre deve suspender a execução da lei. Tudo bem? Bom, esses eram os principais pontos do controle difuso dentro do caso concreto. Agora a gente muda o panorama. Ainda tratando, óbvio, de controle pelo Poder Judiciário, a gente passa a estudar o controle abstrato concentrado. Controle abstrato concentrado. Bom, primeiramente, por que concentrado? Porque este controle começa e termina direto no Supremo.
Lá começa, lá termina. Lá nasce, lá morre. Eu concentro tudo nele. Competência originária, controle concentrado. E por que também agora abstrato? Porque eu não vou mais tratar de um caso concreto civil, trabalhista, tributário, criminal com questão incidental. No controle abstrato, eu vou discutir se a própria norma em abstrato, se a própria lei em tese, se a própria norma em si mesma considerada, ou como gostam os tributaristas, se a hipótese de incidência, se a própria norma em si mesma é ou não é constitucional. Portanto, vamos discutir se a própria norma, em tese, para todo mundo, direto do Supremo, é ou não é constitucional. Cá entre nós, ações que começam direto no Supremo para discutir se uma lei é ou não é constitucional para todo mundo, sem precisar de Senado nenhum, que já é erga omnes a discussão da lei em tese, não é qualquer açãozinha. Nós vamos ter ações específicas. E a primeira que a gente passa a estudar aqui é a ação direta de inconstitucionalidade, ou ação direta de inconstitucionalidade genérica, a ADI. Ação direta de inconstitucionalidade, a ADI. Artigo 102, 1A da Constituição. Artigo 102, 1A da Constituição. Regulamentada pela Lei 9868 de 99. Então, ADI 102, 1A, Lei 9868 de 99. Se a gente abrir o artigo 102, está lá. Compete ao Supremo processar e julgar originariamente, inciso 1. Então, compete ao Supremo ser o guardião da Constituição, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, competência originária no Supremo, diretamente no Supremo, e daí o nome, ação direta. Concentro no Supremo a decisão, daí o controle concentrado. Então, compete ao Supremo processar e julgar originariamente. A linha A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Claro, que esteja violando a Constituição. Portanto, começamos a caminhar na ADI, aonde é proposta uma ação direta de inconstitucionalidade. Resposta: diretamente no Supremo Tribunal Federal. E qual é o pedido de uma ação direta de inconstitucionalidade? É de que uma lei ou um ato normativo federal ou estadual seja declarado inconstitucional. Lei ou ato normativo federal ou estadual seja declarado inconstitucional. Então já sabemos aonde se entra com uma ADI, Supremo Tribunal Federal. E qual é o pedido de uma ADI? Lei ou ato normativo federal ou estadual declarado inconstitucional. Falta saber quem é que pode propor uma ADI. Legitimidade. Legitimidade. Artigo 103 da Constituição. Legitimidade. 103. Quem são os legitimados para propor uma ADI? Presidente da República, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, Procurador-Geral da República, governador do Estado ou do Distrito Federal, partido político com representação no Congresso Nacional, Conselho Federal da OAB, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, Procurador-Geral da República, governador, mesa de Assembleia Legislativa,
partido político com representação no Congresso, Conselho Federal da OAB, confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Bom, o que é importante saber desses legitimados? Notem, primeira coisa importante aqui, a maioria desses legitimados são considerados legitimados universais. A maioria desses legitimados são legitimados universais. O que a gente quer dizer com legitimado universal? Vamos dar um exemplo de um legitimado universal, presidente da República. Sempre que o presidente da República for propor uma ação direta de inconstitucionalidade, ele não precisa explicar o porquê está propondo. Claro que ele vai ter que debater qual é a causa da inconstitucionalidade, mas qual é o interesse dele na declaração de inconstitucionalidade, ele não tem que explicitar. Esse interesse é presumido da própria função, é inerente ao presidente da República entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Logo, ele tem seu interesse na propositura da ação direta de inconstitucionalidade presumido. Ele sempre tem o interesse, é presumido. Daí o nome de legitimado universal. Agora, alguns legitimados do 103 não são universais. Alguns desses legitimados são legitimados especiais. E por que eles são considerados especiais? Porque a cada dia que eles forem propor, toda vez que eles forem propor uma ADI, eles devem comprovar qual a sua intenção, qual o seu interesse, qual é a pertinência desse legitimado em propor ação direta de inconstitucionalidade. Ele deve comprovar a chamada pertinência temática. O que é a pertinência temática? É a comprovação que se tem do interesse de agir na propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Quem são os legitimados especiais? Que devem sempre, cada dia que propor, comprovar a pertinência temática. Governador, mesa de Assembleia Legislativa, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Governador, mesa de Assembleia e confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Esses legitimados são os legitimados especiais. Devem sempre comprovar a sua pertinência temática. Todos os demais legitimados do artigo 103 são legitimados universais. Tem a sua pertinência temática presumida. Eu vou dar um exemplo de um problema uma vez que caiu numa prova. Dizia lá que uma lei federal criou o Conselho Federal de Arquitetura. E havia uma discussão se a criação desse Conselho Federal, dessa entidade nova, era ou não era constitucional. Poderia o Conselho Federal da OAB propor uma ADI a respeito da inconstitucionalidade dessa lei que criou esse conselho? Num primeiro momento você diria o quê? O que a OAB tem a ver com o Conselho de Arquitetura? Não tem nada a ver. Ela não tem, aparentemente, a priori, ela não tem interesse na propositura dessa ADI. E a resposta é exatamente o contrário. Ela pode, o Conselho Federal da OAB pode propor. Por quê? O Conselho Federal da OAB é um legitimado universal. Ele não precisa comprovar pertinência temática. Legitimados especiais quem são? Governador, mesa de Assembleia Legislativa, confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional. O Conselho Federal da OAB é um legitimado à parte e é universal. Logo, pode propor porque ele não precisa comprovar a pertinência temática. No nosso próximo bloco, veremos a questão
da ADI em face de leis, atos normativos e todas as questões inerentes a isso. Até já!